Então vamos lá, olha, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há 22 anos, sou educadora parental também e sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique. E eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semanas, sem surtar, através do meu programa online, o programa Mamãe Uau. Mas para a gente poder, antes de a gente entrar aqui no tema da live, é sempre bom esclarecer, porque sempre tem gente nova aqui, né? Que tipo de obediência é essa, Lisa? Como que o meu filho vai obedecer? A obediência que eu trago aqui é obediência pautada na disciplina positiva, que também tem fundamentos na metodologia Montessori, e já vem de grandes estudos e aplicações que tem aí pelo mundo afora, né? Muito forte na Europa, nos Estados Unidos. E é a obediência aonde a criança não te obedece por medo de ser punida, de levar bronca, de ficar no castigo. É uma obediência pautada no respeito, aonde a criança ela se sente segura, aonde a criança ela está feliz, ela sabe que você quer o melhor para ela e ela corresponde, tá? Então é uma obediência baseada no respeito, na admiração. A criança te obedece porque ela te admira, não por medo, tá? E por que é importante a gente falar isso? Porque a gente vê, principalmente, né, a gente comenta muito que a sociedade está ficando doente emocionalmente. A gente viu sempre, eu comento nas lives, né, na semana passada a gente viu o tanto de casos de pessoas que andam depressivas, que andam ansiosas, que chegam lá na vida adulta, não conseguem enfrentar os problemas quando aparecem. A gente vê os jovens, né, que não conseguem enfrentar os problemas. Então é importante a gente ter sim os filhos obedientes, é importante sim os filhos terem uma figura com autoridade para respeitar, isso é muito importante, é fundamental, mas é importante a gente lidar com isso, prestar atenção na obediência, mas também na inteligência emocional dos nossos filhos, que eles cresçam emocionalmente saudáveis, né? Porque é fácil você pegar uma vara, é fácil você pegar uma cinta, é fácil você gritar, surtar e dar um cala-boca na criança. É facinho você fazer isso. A criança começou a ter piti e ter um surto, é fácil você pegar uma varinha e dar ali nas perninhas das crianças, no bumbum dela e fazer ela ficar quieta. Não é verdade? Mas e dentro? E a dor na alma? E a ferida na alma? E o que essa criança vai carregar para o resto da vida? Será que essa criança vai pensar, nossa, minha mãe me ama? Será que essa criança vai pensar, poxa, eu sou pertencida a esse espaço, todo mundo gosta de mim, eu sou uma criança boa, eu preciso melhorar? O que ela pensa sobre ela? O que ela reflete sobre tudo o que está acontecendo, né? Ah, Lisa, eu apanhei muito, eu apanhei na minha vida com vara, com cinta, com chinelo e eu não virei pessoa do mal. E olha, eu vou falar para você que eu também não virei pessoa do mal, né? Por mais que eu não apanhei de cinta, de vara, levei umas palmadas, uns petelecos sim, mas a minha mãe foi muito rigorosa, muito rígida, e eu já comentei em algum momento aqui até o porquê, a história da minha vida, eu comentei rapidinho, né? Que meu pai faleceu cedo e minha mãe ficou ali com 4 filhos para poder cuidar, e antigamente as coisas eram diferentes. E tinha até, acredito que o receio, né, do julgamento, de não saber criar os filhos. Então, minha mãe foi uma pessoa, assim, muito rígida. Agora, eu também não virei do mal, mas as crises de ansiedade que às vezes a gente tem, né? Ou a gente acha que o outro é melhor que a gente se sente inferior. Não, o outro tudo bem, o outro consegue, eu não, eu sou menos. Então, quantas coisas a gente não carrega, que mesmo a gente não tendo virado gente do mal, mas a gente carrega algumas coisas aqui dentro, né? A forma da gente agir, da gente ter que estar no controle o tempo todo. Por que a gente assume um papel de às vezes ter que estar no controle, de fazer valer a nossa palavra, de querer dar a última palavra? Na Semana Filho Obediente eu vou explicar muito sobre isso, sobre o nosso jeito de educar, sobre a nossa forma de educar, o porquê que a gente é assim, da onde vem essa forma, essa maneira, os nossos pensamentos, o porquê isso dificulta na forma da gente educar os filhos. Então, é muito importante a gente entender isso daí, a importância da gente educar os filhos, dos filhos obedecerem sim, eles têm que obedecer, eles têm que ter alguém com autoridade, mas sem o autoritarismo. Quem entende isso, e lá na semana eu vou explicar muito bem os 4 pilares.
os 4 pilares do método para a gente poder educar os filhos, para eles obedecerem, mas ao mesmo tempo cuidando da inteligência emocional das crianças, para que eles cresçam emocionalmente saudáveis, né? O nosso mundo aí tá cheio de coisa, de barbaridade que a gente vê todo dia, toda hora. Né? A gente não tem uma semana que a gente não vê uma notícia triste de pessoas desequilibradas emocionalmente, né? A gente viu aí na sexta-feira a barbaridade que aconteceu aqui no Sul, né? De uma falsa amiga, entre aspas, o que fez com a outra para poder, né, tirar o bebezinho ali da barriga dela. Que coisa, que barbaridade que foi isso. A gente olha o jornal, a gente olha a televisão, a gente vê coisas horrorosas. Vocês acham que pessoas que fazem isso são pessoas que são emocionalmente saudáveis? É claro que não, é claro que não. Né? Tem muita coisa ali, muito problema. Isso tudo eu vou explicar tudo da onde vem, o porquê que acontece lá na infância. A infância é a fase mais importante da vida do ser humano. E a gente precisa prestar muita atenção nessa fase. Às vezes a gente negligencia, a gente acha que a fase mais importante é a adolescência, ou é a juventude, ou a vida adulta, né? Não. A fase mais importante da vida do ser humano é a primeira infância. Vou explicar na semana Filho Obediente o porquê. É lá que muita coisa vai estar acontecendo, muitas percepções vão estar acontecendo. E se a gente não parar e não prestar atenção nessa fase da criança, aí depois fica muito mais difícil da gente ter os filhos cuidando das emoções. Tá? Então, não perca as aulas da semana que vem que eu vou poder esclarecer muito mais sobre isso. E eu trouxe esse tema aqui justamente como eu falei no início, para quem para quem chegou depois, né? O grande pedido aí das mães, o que fazer quando as crianças estão no ataque de raiva, estão furiosas, né? O porquê que isso acontece. Então, olha, deixa eu só arrumar aqui, porque eu não estou conseguindo ver aqui o tema aqui da live. Pronto. Então, a gente vai começar então a ver um pouquinho por que as crianças, né, de repente estão lá brincando com o irmão, crianças mais velhas batem no irmão. Por que as crianças ficam furiosas? Elas colocam a raiva dela para fora. Quem aqui não se assusta com uma cena de uma criança quando está com raiva, né? Então, primeiro é importante a gente entender, eu sempre gosto de separar aqui as crianças pequenininhas das crianças maiorzinhas, todas elas na primeira infância, tá? Mas até ali os 2, 3 aninhos, 3 aninhos e meio, a criança, ela pode ficar furiosa, com raiva por vários motivos, né? Por vários. Mas o principal é que ela não consegue se expressar. Ela não consegue pôr para fora, ela não consegue falar direito, ela não consegue falar o que está acontecendo, ela não entende as emoções, o que está acontecendo com ela. Então é onde ela fala que ela entra no descontrole emocional, porque o cérebro dela ainda é primitivo. O cérebro dela não consegue fazer todas as ligações, sair do cérebro primitivo e ir para o andar de cima do cérebro. Ela não consegue fazer essa ligação. Ela precisa de ajuda para isso, tá? Por isso que a gente já viu na semana passada que é péssimo a gente abandonar, virar as costas para uma criança pequena quando ela está no ataque de raiva, de birra ali, porque ela precisa de ajuda. Ela entra no pânico, ela entra no desespero e ela não consegue sair dali sozinha. Aí tem uma mãe que colocou, mas minha filha eu deixo chorando 5 minutos e depois calma, depois apaga, né? Passa tudo, apagou a birra. Não, não é que apagou, é por questão de sobrevivência, né? Que o cérebro dela desliga ali aquele choro, aquele pânico. Não é porque ela sozinha conseguiu se acalmar. Criança sozinha não consegue, a criança pequenininha, tá? Então ela pode ter essa dificuldade de falar, de expressar. Então, primeira coisa, quando mães de crianças pequenininhas, de bebezinhos de 11 meses, de 1 ano e meio, chega para mim e fala, Lisa, meu filho é nervoso, é muito irritado, chora o dia inteiro. A primeira coisa que eu oriento é conversa com o pediatra. Conversa com o pediatra, porque eles não sabem se comunicar. Se a criança, por exemplo, tem ali o intestino preso, ela pode ficar muito irritada. Isso daí causa um desconforto gigantesco na criança. Ela vai ficar irritada. Então, ela vai gritar, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar brava. Então, quem tem bebezinhos, crianças pequenininhas que não conseguem falar, expressar, estão sempre irritados, sempre chorando, sempre nervosos, conversa com o pediatra.
Descartou qualquer problema clínico? Então, a questão é comportamental. Se é comportamental, a gente precisa entender muitas coisas ali, a forma como que a gente está lidando com a criança, a maneira que a gente conversa com a criança desde as pequenininhas, a rotina da criança. É importante ter sempre uma rotina para ela ficar tranquila, para ela entender o que está acontecendo. O ambiente é um ambiente que ela pode se desenvolver. As crianças passam por vários períodos de desenvolvimento, várias etapas. Na primeira infância, a primeira infância é cheia de oportunidades de aprendizagem para a criança. Ela tem várias necessidades, são 9 ao todo. Então, a gente precisa identificar a fase que a criança está, qual é a necessidade dela e a gente deixar o nosso ambiente propício para isso, para ela se desenvolver, deixar atividades para a criança, para ela poder fazer, para ela poder se desenvolver. Dessa forma, ela fica muito mais calma, tranquila. Crianças pequenininhas, tá? Agora, as crianças maiores, é importante a gente entender assim, conforme a criança vai ficando mais velha, com o passar dos anos, o cérebro dela vai se desenvolvendo. É claro que ele só vai estar completo lá pelos 25 anos, tá? Mas as crianças maiores, 4, 5, 8 anos, já têm uma capacidade, se elas forem ensinadas, elas têm capacidade dela sozinha sair do descontrole emocional e passar a pensar, raciocinar, fazer essa ligação com os andares do cérebro. Então, é natural que conforme vai passando o tempo, as crianças começam a diminuir as birras e começam a ficar mais tranquilas, porque elas já sabem conversar, elas já sabem se comunicar, elas entendem o que a gente fala. Se isso não está acontecendo, se está passando o tempo e a criança não fica calma, não fica tranquilo, então isso daí é um pedido de ajuda, isso é um pedido de socorro da criança. A criança não está emocionalmente bem, então ela precisa de ajuda. E se a gente grita, se a gente surta, só piora, porque a gente não está resolvendo o problema. A cabeça. Não é fazer o que a criança quer que seja feito. Não é atender às vontades dela, tá? Não é. Isso daí é outra coisa. Isso daí é ser permissivo, né? Isso daí é a gente abrir mão de uma educação saudável, é deixar a criança fazer o que ela quer e não é isso. Lembra que eu falei no começo? Crianças precisam de pessoas com autoridade, tá? Entender não é passar a mão na cabeça. Por exemplo, a criança começou no momento de birra porque quer comer um doce antes do almoço, tá? Ela quer porque quer comer um doce antes do almoço. Entender o que ela quer não é, eu entendi que você quer uma bala, então eu vou te dar e vou lá e cedo. Não é isso. Porque uma vez que você faz isso, você vai ter que fazer isso para a vida toda, tá? Entender o que tem por trás do mau comportamento da criança. Se ela está pedindo e está gritando porque ela quer uma bala antes do almoço, será que realmente ela quer a bala? Será que ela está fazendo isso para chamar a tua atenção? Será que ela está fazendo isso para disputar o poder com você, para querer saber quem manda? É isso que eu falo quando a gente tem que entender o que tem por trás do mau comportamento da criança. O porquê que a criança está se comportando dessa forma. Então, não é entender o que ela quer e dar o que ela quer naquele momento, tá? O negócio é um pouquinho mais embaixo. Então, a gente precisa entender. Outra coisa também que é importante. Gente, eu tô olhando aqui, vocês podem mandar os comentários, tá? Eu tô sentindo falta aqui, vocês estão tudo prestando atenção, mas vocês sabem que eu gosto de conversar, que vocês vão colocando aí e a gente vai batendo papo, tá? Tô sentindo falta do nosso bate-papo, só eu que tô falando aqui por enquanto. Agora, uma coisa que é importante, tá? Para quem tem irmãos, filhos, né? Que tem irmãos, primos que brincam juntos, amigos que brincam juntos. Então, é importante entender o seguinte. Crianças maiores, eu já respondo, tá, Deise? Que você tá perguntando para a idade de 11 anos. Eu já te respondo, tá bom? Aguenta só um segundinho aí. Tá, já venho respondendo vocês aqui sim, tá bom? Só um pouquinho, podem ir colocando aí que eu já vou responder vocês. Deixa eu só colocar aqui isso que é importante, tá? Quem tem, então, mais de um filho que brincam, que brigam, primos que brincam, que brigam, amigos, né?
O que acontece? As crianças maiores, até por volta dos 3 anos, 4 anos mais ou menos, a criança, ela prefere brincar sozinha, é natural. Por quê? Porque ela precisa se desenvolver, ela. Primeira coisa, o foco está nela. Já falei, crianças pequenininhas, elas se frustram com elas. O foco está nelas, porque elas precisam aprender e se desenvolver. Por isso que elas precisam muito da nossa ajuda, para elas se entenderem, tá? Crianças maiores, depois dos 4, 5 anos, elas gostam de brincar com outras crianças, porque elas precisam desenvolver habilidades sociais. Então, elas param de querer brincar só sozinhas no mundinho delas e elas começam a querer interagir com outras crianças. Aí, o que acontece? Vêm as brigas, né? As brigas entre irmãos, entre primos, porque às vezes eles querem competir, faz parte das habilidades sociais que a criança vai desenvolver, até onde ela pode ir, até onde é o espaço do outro. Então, é normal as crianças entrarem num conflito, entrarem numa discussão. E também a gente precisa prestar atenção, não é tão comum crianças maiores de 8 anos, por exemplo, ter ciúmes do irmão mais novo, com 4 anos. Não é comum. Se essa criança, de novo, se sente segura, sente que ela tem o espaço dela, sente que ela tem um lugar na família, se ela sente que ela é amada, ela não vai ter os ciúmes do irmão. Se ela tem ciúmes do irmão mais novo, de novo, tem um problema aí. A gente precisa ir lá na causa do problema, identificar o que está acontecendo. Então, a criança, ela vai brigar com o irmão ou por uma competição, por uma brincadeira, ou se ela tem ciúmes do irmão. Aí ela vai fazer isso daí, aí ela vai brigar com o irmão mais novo, tá? Se ela sente que o irmão mais novo tem privilégio, presta atenção, eu estou falando se ela sente, não estou falando que tem uma diferença grande entre a criança sentir e acontecer de verdade, tá? Pode ser que você trate todo mundo da mesma forma, mas pode ser que ela sente diferente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, esses são os motivos que as crianças maiores vão brigar com os amiguinhos. Agora, com os irmãos. É preciso que, se for caso de ciúmes, ficar alerta, ficar atenta para procurar resolver isso daí, tá? Essa questão, fazer a criança se sentir amada, se sentir pertencida. Se a criança, ela briga muito porque ela quer estar no comando, ela quer estar no controle, então a gente precisa trabalhar algumas emoções com essa criança, a gente precisa trabalhar empatia com essas crianças, tá? E é muito importante agora a dica de ouro que eu vou dar para vocês, tá? Como mãe de 2, eu sei que às vezes é difícil, mas é ouro. Jamais, jamais, jamais tome partido em briga de irmãos. Jamais tome partido, tá? A gente não tá ali olhando o tempo todo. A gente não tá olhando tudo o que está acontecendo. Às vezes, o que a gente vê não é o que a gente está vendo. Vou comentar uma coisa com vocês. Outro dia, a minha filha estava, né, mãe, olha o Júlio, mãe, olha o Júlio. E eu só fiquei escondida observando. Enquanto ela falava, mãe, olha o Júlio, ela estava provocando ele para ele fazer alguma coisa, bater nela, fazer alguma coisa, para ela ter motivo para chorar e para eu ir lá e brigar com ele, tá? Então, irmãos mais velhos às vezes fazem isso para sobrar a culpa ali no mais novo. Eles fazem isso por quê? Porque quando eles sentem que o irmão mais novo tem privilégio. Então, por isso que é importante a gente não tomar partido, porque a gente não está sempre olhando, a gente não sabe o comecinho da história, o que tem lá na frente, né? E aquele que sabe falar melhor, que sabe argumentar mais, que é mais líder ali, ele vai ter muito mais vantagem que o outro. E aí imagina como que o outro vai ficando, né? Já pensou se a gente comete uma injustiça, a gente acha que aquilo que a gente viu é a verdade, a gente dá uma bronca, e aí a gente toma partido? Então, eu tô defendendo um, mas eu tô prejudicando emocionalmente o outro, tá? Então, nós, como mães e pais, a gente tem que ficar neutros e confiar que eles podem, sim, resolver os problemas deles, tá? Então, a mensagem aqui de tudo hoje vai ficar mais para quem tem filhos, né? Ou às vezes priminhos brincando juntos, ali também pode acontecer, o mais velho com o mais novo, o primo mais velho tem ciúmes do mais novo que chegou, então é importante a gente cuidar, tá bom?
A Sandra aqui no Facebook. É... Exemplo de atenção à disputa pelo poder. Sandra, deixa eu explicar. Na semana Filho Obediente, tem uma aula que eu explico bem isso daí, tá? Lá você vai conseguir entender bem a diferença. Aliás, lá na semana eu vou te contar os 4 motivos que levam a criança a desobedecer. E daí eu falo desses motivos aí, tá bom? Então lá vai estar bem explicadinho tudo. A minha está com ciúmes da mais velha, quer competir e quer tudo que a irmã mais velha tem. Então, competição entre irmãos, a gente tem que prestar atenção, tá? A gente tem que dar atenção para os dois e procurar não tomar partido, combinado? Então, respondendo a Deise aqui, isso eu vou fazer para criança um pouco maior. Deise, então vamos lá. As perguntas que eu mais tenho respondido, tá? Aqui, muitas mães me perguntam, até coloquei aqui para eu ver, ó. Lisa, semana do filho obediente serve para mim, né? Meu filho tem 12 anos, ou eu sou professora, serve com os meus alunos, meu filho é MDPB, ou foi diagnosticado com autismo, é hiperativo, tem TDAH. Então, muitas mães perguntam se a semana filho obediente serve para ela. Então, assim, tudo que eu vou falar é a base para qualquer relacionamento, tá? Inclusive entre cônjuges, entre familiares, no ambiente de trabalho, é a base para tudo. Claro que eu vou focar mais ali no relacionamento entre mães e filhos. E vou falar também de crianças pequenininhas, mas vai ter coisa que eu vou falar para criança pequenininha que não vai servir para você. Mas tem coisas que eu vou falar para crianças maiores que com certeza vai servir para mães de 11, 12, 13 anos. Apesar de não ser focado para adolescentes, tá? Mas tem muita coisa importante que eu vou falar ali que vai fazer sentido porque é de relação. A importância de como a gente se relacionar com os filhos vai servir para pais, para professores, com alunos também, tá? A forma de você conseguir entender o porquê que aquele aluno tá agindo daquele jeito, porque aluno também quer chamar a atenção do professor, aluno também quer disputar o poder com o professor, aluno também às vezes quer fazer uma vingança com o professor. Então, os motivos da desobediência, do mau comportamento, são os mesmos. E a forma como a gente deve olhar para esses maus comportamentos também devem ser os mesmos. Quem pergunta para mim, né, foi diagnosticado com autismo, é hiperativo, tem TDAH. Quem já viu eu falando na semana passada, né, com exceção aí do autismo, vou falar da hiperatividade, TDAH. A gente vai ver, será que a criança realmente é diagnosticada com o TDAH? Será que realmente ela é hiperativa? Ou é o temperamento dela que as pessoas não estão entendendo como que é a melhor forma daquela criança funcionar, tá? Então é importante a gente pensar nisso daí. E crianças que têm o autismo, dependendo do grau, eu falo sempre, todo mundo é criança. Todo mundo é criança. Todo mundo merece ser educado de forma respeitosa, com autoridade, com carinho, com amor, né? De forma a se desenvolver emocionalmente saudável, sem ficar passando a mão na cabeça, sem ficar brigando, surtando. Então, todas as crianças merecem uma educação onde ela vai se sentir melhor e também ela vai respeitar, né? E vai obedecer, todas as crianças. E por que é importante crianças que têm qualquer diagnóstico? Porque crianças que têm qualquer diagnóstico, a primeira coisa que os médicos falam é a importância de uma rotina, né? A importância do apego. Então, tudo isso a gente fala porque é importante para todas as crianças, na verdade, tá? Então, eu garanto para você que mesmo se a tua criança tem 11 anos, 12 anos, já está aí na adolescência, tem muita coisa que com certeza você vai poder aproveitar. Combinado? Edson Débora aqui, ó. A minha filha de 8 anos bateu no rosto da irmã de 4 anos, do nada, e eu não bato nelas. Por que ela está fazendo isso? Então, é o que eu falo, a gente precisa olhar o que tem por trás disso, Débora. E para ela fazer isso daí, tem um dos 4 motivos que eu vou explicar na semana Filho Obediente. A questão é identificar qual desses 4 motivos
que tem que estar por trás disso daí. Ela bate por quê? Ela bate para chamar a atenção, né? É que pode ser um dos motivos. Ela bate porque ela sente, ela tem ciúmes, ela sente que a irmã, por ser mais nova, tem mais privilégio que ela, e aí ela faz para descontar. Então tem que descobrir a causa do descontentamento dela. Por que está levando ela a fazer assim? Lisa, é fácil descobrir isso daí? É fácil. É simples descobrir? Não, não é simples. Lá eu vou explicar para vocês os 4 pilares para a gente poder entender tudo que tem por trás, tá? Disso daí. Até porque a gente precisa cuidar, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e aí no fundo é outra coisa. Então a gente precisa prestar atenção. E por que eu falo que é fácil, mas não é simples? É fácil porque tem um método para isso, tem o passo a passo. Não é simples porque se você pegar o passo a passo e querer sair aplicando, pode ser que dá errado. Porque você, às vezes, tem a sua forma de educar, a forma que você tem a percepção do mundo, e você pensa que, eu vou fazer do meu jeito, isso aqui eu vou mudar, eu vou fazer assim, e daí acaba dando errado, tá? Então é fácil, mas não é simples, tem que ter um passo a passo, tem que ter ali a sequência certinho para poder aplicar com a criança, tá? Mas eu falo para você, entendendo o que tem por trás, rapidinho você consegue já corrigir isso daí, tá bom? Criança de 9 anos fica pedindo beijo, abraço e chamar atenção. Tem um irmão de 10 anos. Então, provavelmente a criança que age assim, pedindo, a gente chama de pedindo atenção indevida, tá? A criança que está fazendo isso é porque ela não está se sentindo amada. É diferente de não estar sendo amada, tá? Tem uma diferença grande demais. Mães e pais amam muitos filhos. Tem muitos pais e mães que amam demais, só que não corresponde na forma que a criança melhor entende esse amor, tá? Então a gente precisa cuidar. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Vamos supor que para uma criança ela se sente amada quando ela ganha beijo, abraço, carinho, cafuné. Vamos supor que quando você tem esse contato físico com ela, você dá beijo, abraço, pega no colo, conta historinha para ela, fazendo carinho, pode ser que essa é a melhor forma dela se sentir amada, tá? Então, quando você faz isso, ela se sente bem. Mas daí, quando a criança apronta alguma coisa, você fica com raiva, o que você faz? Você pega firme na criança, você puxa ela pelo braço, às vezes você dá uma palmada para ela. Então, veja, a mesma forma que ela se sente amada pelo contato físico, que ela se sente muito amada, a hora que ela faz alguma coisa, o que você faz? Você usa o contato físico para corrigi-la, entre aspas, né? E aí, isso daí tem um efeito oposto. Se ela se sente bem com contato físico, é com contato físico que você educa ela de forma, equivocada, que você vai corrigir, que você pega, que você chacoalha, que você puxa ela pelo braço, que você dá umas palmadas, então o contato físico para ela que é importante, você usou de uma maneira ruim, ela vai se sentir que ela não é nada amada, tá? Então, a gente fala de encher o baldinho da emoção da criança. Você encheu o baldinho da criança, fazendo carinho, dando beijo, dando abraço. De repente, ela se comportou mal e você, de forma física, contato físico, você fez alguma coisa ali e aí esvaziou rapidinho esse baldinho da emoção da criança. O que acontece? Ela não se sente amada, tá? Então, ela não se sente, porque da mesma forma que ela se sente muito bem, que você usou a linguagem que ela entende, ela passou a se sentir muito mal, porque foi uma linguagem usada para dor para ela, né? Foi um momento que causou dor, fez ela se sentir mal, fez ela se sentir a pior pessoa do mundo, ela se sentiu incapaz. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Não quer dizer que você não ama a sua criança, mas a gente tem que olhar com a percepção dos filhos, com a percepção da criança, tá? Então, crianças que agem dessa forma, elas então podem ter um pensamento equivocado aí, tá? Então, por isso que eu falo, criança que age assim é criança que não está se sentindo amada, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, combinado? A Sandra já agradeceu aqui, por nada, Sandra. Ó, criança desobediente, que não aceita o não,
Vou explicar. Crianças que não aceitam não também é um tipo de chamar atenção. Crianças que não aceitam não, provavelmente tem um temperamento aí que a gente chama o temperamento do fogo, o temperamento de liderar, tá? Provavelmente. Só que é importante a gente entender também uma coisa que eu sempre falo aqui, ó. Criança desobediente não aceita um não. Não aceitar é uma coisa, não gostar é outra coisa, tá? A gente precisa prestar atenção, porque na verdade ninguém gosta de receber um não, tá? Eu não gosto de receber um não, eu fico muito frustrada quando alguém fala um não para mim. Acredito que você também não deva gostar, né, Deise? A gente não gosta de receber um não. Mas tem aquelas crianças que recebem um não e ficam tristes. Elas recebem um não, elas não gostam, mas elas ficam quietas, introspectivas, elas ficam tristes. É do temperamento dela, isso daí. Ah, Elis, isso é ótimo? Não sei se é ótimo, tá? A criança entendeu o não, o que ela passa pela cabeça dela quando ela recebe esse não? O importante é a gente entender o que está passando pela cabeça da criança, tá? Se ela recebeu um não e como que ela pensou em relação a isso. Por isso que eu falo sempre que a melhor forma é não dizer o não, né? Porque tem criança que recebe o não e ela fica muito descontrolada, que são as crianças que têm outro temperamento. Elas têm um temperamento ali mais forte, que a gente chama que é o temperamento de liderar. São pessoas que têm o temperamento do fogo, da explosão ali, né? Então, essas crianças, quando elas recebem um não, elas ficam muito contrariadas, porque elas queriam muito fazer alguma coisa que elas acreditam que é muito importante para ela, aí ela recebeu o não. Então, ela vai ficar bem descontrolada. E olha, crianças que têm esse temperamento do fogo, é maravilhoso, né? A Maria Montessori fala que isso daí é presente de Deus, crianças com esse temperamento, porque são crianças que nasceram para dominar, para ser líderes, né? Só que a gente precisa cuidar para que elas cresçam, desenvolva isso que ela tem de melhor, esse temperamento de liderar, e que elas sejam líderes do bem, líderes positivos, não aqueles líderes tiranos, né? Que se acham, eu sou melhor que o outro e quer impor a vontade dele a qualquer custo, não. Então, são crianças que têm tudo para liderar e para serem ótimos líderes. A gente só precisa fazer, né, com que elas extraiam o melhor desse temperamento, tá? E assim como as crianças que quando recebem não ficam tristes, a gente precisa cuidar. Essas crianças que ficam tristes, que tem aquele choro reprimido, que baixa a cabeça, que choram tristes ali no cantinho, que não faz esse alvoroço todo, a gente precisa cuidar, tá? Eu sempre falo, a gente fala mais das crianças que são da explosão, porque essas crianças incomodam mais a gente. Mas as crianças quietinhas, tímidas, retraídas, que choram quietinho, isso daí é um sofrimento que ela vai guardando para dentro delas, e elas vão guardando. E a gente não tem ideia do que elas estão pensando nessa hora sobre elas, qual o sentimento delas. E aí cresce aquelas pessoas tímidas, quietas, retraídas, né? É claro que a gente jamais generaliza, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Muitas pessoas adultas cometem de repente atos assim que a gente fica horrorizado, meu Deus, como pode, né? Aí vão entrevistar vizinho, parentes, amigos, as pessoas falam, ele era quieto, não conversava muito, né? A gente nunca ia imaginar que ele fosse fazer isso. Por quê? Porque pessoas que estão quietinhas no mundo delas, estão ali pensando e pensando, não colocam as suas ideias, a gente não consegue entender o que está acontecendo, o que se passa aqui, aí de repente, bingo, vem uma surpresa lá na frente. Então, essas crianças quietinhas, introspectivas, que choram para dentro, a gente tem que cuidar muito da emoção delas. A gente precisa conversar muito abertamente. A gente precisa falar da emoção, o que está sentindo, por que está sentindo. A gente precisa também educar emocionalmente todas as crianças, né? Não se preocupar só com aquelas que fervem, que gritam, aquelas que ficam quietinhas, a gente tem que olhar por elas. Por mais que elas não estão incomodando a gente, mas a gente precisa entender que elas também precisam de mais, muita ajuda, tá bom? Jaciara, já agradeço, estou aprendendo muito com você, Delícia, obrigada, viu? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a Anicinha que mandou aqui. Minha filha, fora de casa, é muito obediente, porém, dentro de casa, ela não ouve. Quando é contrariada ou lhe é pedido algum favor, ela não faz. Ela tem 3 anos. Então, é difícil eu explicar para você
o que pode estar acontecendo, tá? A gente precisa analisar várias coisas. Como que é o dia a dia, como que é a forma que você pede para ela, o que ela faz. Então, é por isso que eu falo, são 4 os pilares para a gente poder aplicar, para a gente poder mudar ali o que está acontecendo. A gente precisa entender um pouquinho a situação, o que tem por trás disso, tá? Então, quando ela é deixa eu ver, quando ela não ouve, quando é contrariada. E 3 anos, olha, ainda é uma fase que eles estão na transição, né? Eles estão saindo daquela primeira fase ali, que as pessoas chamam de adolescência dos bebês, de birras, para poder começar a passar por uma outra fase onde ela já tem condição de começar a entender, de começar a compreender. A gente tem que começar, o que eu falo, a ajudar a criança a fazer as ligações, sair do momento de birra e começar a pensar, começar a raciocinar, começar a agir com a parte mais evoluída do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que a partir dos 3, 4 aninhos, a gente já pode ensinar as crianças, tá, a ter esse autocontrole, mas isso daí aí é um processo, tá, para eu poder explicar e aí para você poder entender e começar a, principalmente, entender o que tem por trás, né, do comportamento, tá? A Débora, que bom que você entendeu ali, que ficou esclarecido. A Daiane, meu filho, quando faz arte, ele mesmo vai para o cantinho do pensamento sozinho. Eu não vejo isso como castigo, porque parece que ele gosta de estar ali. Como faço para corrigi-lo? Daiane, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você falou que ele vai para o cantinho do pensamento. Então, em algum momento, foi ensinado para ele que ali era o cantinho do pensamento, tá? Em algum momento foi colocado esse nome e foi levado ele lá, por isso que ele aprendeu. E tem crianças que eles já vão para lá porque eles querem evitar um desgaste. Pode ser que no começo, quando ele foi pela primeira vez, né, teve um estresse para ele emocional. Pode ser que para ele, forma de falar, forma de agir, pode ser que ele se sentiu mal, pode ser que ele se sentiu envergonhado da forma que ele estava agindo, pode ser que ele falou, poxa, eu não sei fazer direito, eu queria agradar e eu fiz errado. E ele, para evitar passar por esse processo, ele já vai ali para o cantinho do pensamento para evitar tudo aquilo que às vezes já aconteceu com ele lá para trás, tá? Então, assim, a gente não fala em cantinho do pensamento na disciplina positiva, tá? Porque a gente trabalha com que forma? A Jane Nelson, que ela criou, né, a disciplina positiva com base desde lá de Drakers e de Adler, desde a época de Maria Montessori, inclusive eles eram amigos, ela fala assim que como a gente pode fazer uma criança ser melhor, isso é a frase de Jane Nelson, como a gente pode fazer uma criança ser melhor se primeiro a gente faz ela se sentir pior, tá? Então, eu sempre comparo assim, imagina você no teu ambiente de trabalho, tá? Imagina você trabalhando. Imagina um chefe que sempre está ali te criticando, né? Que te coloca para baixo primeiro. Como você vai ter motivação para dar o seu melhor, para fazer o máximo de você, se essa pessoa faz você se sentir pior, se critica o teu trabalho está sendo feito, se ele fala que o trabalho do outro é melhor, se ele te compara com outros, você não vai ter motivação para você ser o melhor que você pode. Agora, se é um chefe que fala, olha, eu acredito que você pode melhorar, você errou, mas você é capaz, eu confio em você. Se essa pessoa faz você se sentir melhor, você vai cada vez querer dar o máximo de você. Então, o método que eu trago, né, que é o que eu juntei de muitos estilos parentais que funcionam, é isso daí, é a gente, cantinho do pensamento para a criança. Imagina, a criança vai lá e senta lá, ela sabe, poxa, eu tô aqui porque eu fiz uma coisa ruim, né? Eu pisei na bola, então eu tô aqui. Será que ela vai estar se sentindo bem? Então, dá uma olhadinha. Eu não acho que ele vai para lá porque ele tá feliz, tá? Eu acho, tá mais me parecendo que ele já vai para lá porque ele
quer evitar um estresse que para ele não é legal, e pode ser que ele não tenha esse temperamento de enfrentar, de liderar, de dar a última palavra. Então, para acabar com a confusão, beleza, eu errei, eu já vou ali, eu sento e tá tudo bem. E uma coisa que eu gosto de comentar sempre também, por que que cantinho do pensamento não funciona? Tá? Por que que ele não funciona? Ele funciona para parar o mau comportamento da criança, ela senta ali e você vai ter um pouquinho de paz. Mas pensa aqui comigo, o que que a gente está ensinando para a criança? Vamos pensar, eu sempre falo na educação com base na inteligência emocional, onde a gente vai estar preparando a criança, o adulto, para a vida, para a juventude e para a vida. A gente vai resolver o problema hoje, mas eu vou estar fazendo o possível para o meu filho, para minha filha, ser um adulto emocionalmente saudável, tá? Então, imagina o seguinte, né? Quem já me acompanha faz tempo já viu várias vezes esse exemplo, vou dar de novo. Imagina que eu, terminando a live, vou pegar o carro, vou sair. Cruzei a preferencial, não olhei para os lados e bati feio no outro carro, tá? A culpa foi minha. Eu sei que eu tenho que olhar quando eu vou atravessar a preferencial, eu não olhei. Eu bati no outro carro. Cometi um grande erro, não foi? Aí já pensou a falar assim, gente, pelo amor de Deus, me perdoa, me dá um pouquinho, eu já volto. Corro aqui em casa, entro, sento no sofá, aí meu marido pergunta, o que você tá fazendo? Eu falo, não, eu bati no carro, eu vou sentar aqui no cantinho do pensamento. Fico ali 10 minutinhos, pronto, acabou, passou, né? O problema foi resolvido? Não. O problema não foi resolvido. Eu preciso aprender que se eu cometi um erro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá, eu tenho que me desculpar, eu tenho que arcar com os danos, né? Eu tenho que reparar o meu erro. Aí sim, isso sim, é a gente educar emocionalmente para a vida. Ensinar as crianças que o que ela faz tem consequências, né? Não é castigo, pelo amor de Deus. Eu falo de consequência, tem gente feliz da vida querendo aplicar castigo. Não, eu tô falando consequência. Eu bati, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que corrigir, eu tenho que pagar pelo erro, eu tenho que me desculpar, né? É assim que as coisas funcionam, é isso que a gente espera das pessoas, dos adultos. Então, a gente pegar a criança e colocar ela no cantinho do pensamento para pensar, eu não estou ensinando habilidades para ela de ser melhor, eu não dei oportunidade dela melhorar, eu não dei oportunidade dela reparar o erro, eu não dei oportunidade dela aprender com o erro e dali sim tirar a mensagem. O que eu devo fazer para não acontecer mais isso, tá? Então, cantinho do pensamento é uma forma que a gente cria, que a gente se sente bem, porque eu não estou batendo, não estou gritando, né? Não estou surtando com a criança, não estou machucando, ela vai ali, ela senta ali. Mas se a gente olhar, isso daí não ensina nada de emocional para frente, para o futuro. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho, porque a gente sonha tantas coisas para os nossos filhos quando eles, né, agora na infância, na adolescência, na juventude, a gente quer que sejam pessoas bem educadas, que tenham caráter, que sejam pessoas bem resolvidas, que sejam, que tenham uma boa autoestima, que sejam seguros, que saibam lidar com seus problemas. A gente sonha um monte de coisa, mas será que o que eu uso no dia a dia com as crianças, eu estou ensinando essas habilidades para elas? Será que a forma que eu estou educando hoje está corrigindo o problema? Será que a forma que eu estou educando hoje está preparando o meu filho lá para frente? Para ele poder ser o adulto na melhor versão de ser humano que ele possa ser? Será que eu vou poder olhar e vou falar, meu Deus, eu que criei essa pessoa, esse adulto, estou orgulhosa de mim que eu consegui, né, pegar aquela criança que estava me dando trabalho e conseguir transformar nessa pessoa sensacional, maravilhosa. É o nosso sonho. Mas será que o que eu estou fazendo hoje está levando a minha criança para trilhar esse caminho? Então, a gente precisa prestar atenção, tá? Então, cantinho do pensamento, vamos dar uma repensada aí, combinado? Gente, eu queria muito continuar batendo papo grande com vocês aqui, mas a gente tem tempo para continuar no Instagram, senão daqui a pouquinho já vai cair. Gente, beijo grande para vocês, uma ótima semana, uma semana maravilhosa para todos nós. Me perdoem por não ter lido, como eu falo sempre, é muita mensagem agora que foi chegando, por causa do tempo não estou conseguindo ver, tá? E na quarta-feira, às 20 horas da noite, tem o Conversa com a Lisa, aonde vocês pedem solicitação para participar aqui ao vivo comigo e eu convido uma mãe para bater um papo comigo e fazer 2 perguntas. Combinado?
Então, beijo grande. Tchau, tchau. Beijo grande. Até amanhã.